A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e o sarampo começou nesta semana. Os órgãos de saúde alertam pais e responsáveis para a imunização dos filhos, mesmo que em Goiás não tenham sido registrados casos desde 1999. Para falar mais sobre isso, nós vamos conversar com a Joyce Dornelles, que é coordenadora em ações em imunizações da Secretaria Estadual de Saúde. Boa noite, Joyce. Obrigada pela presença. Obrigada, eu que agradeço. Muito boa noite. Queria que você falasse inicialmente por que foi lançada essa campanha agora, já que o sarampo e a poliomielite eram doenças que não preocupavam tanto a área da saúde nas últimas décadas. É uma campanha que ela não foi lançada agora, é uma campanha que acontece a cada 4 anos. Para o sarampo e poliomielite a gente tem essa campanha anual, só que o Ministério da Saúde junto com os estados tem uma preocupação maior agora nesse momento, porque a gente está com casos, está com 2 surtos em 2 estados, então isso gera uma preocupação maior. Então, para que a gente trabalhe, o estado trabalhe, todos os estados trabalham em conjunto para a gente conseguir manter essa campanha, que começou no dia 6 e se estende até o dia 31, e a população dessa campanha são as crianças de 1 ano até 4 anos de idade devem se vacinar contra a poliomielite e o sarampo. Crianças que já foram vacinadas antes, todas as crianças devem ser vacinadas, é isso? Todas as crianças devem ser vacinadas, mesmo que elas já tenham o cartão dela completo, elas vão se vacinar. É justamente para dar um reforço, para a gente garantir que essas crianças estejam protegidas. Bom, no primeiro bloco a gente falou de um surto de sarampo na região norte do país, com mortes, com mais de 1000 casos confirmados. Goiás enfrenta algum risco para o sarampo e também para a poliomielite, que tem também sido registrado em alguns estados do país? Sim, estamos rodeados de estados que têm casos de sarampo. Então a gente precisa sim ficar alerta, preocupar com a cobertura vacinal, a gente precisa manter nossas crianças vacinadas, justamente por isso que estamos trabalhando mais enfaticamente nessa campanha para que essas crianças, que os pais responsáveis levem essas crianças para se vacinar. Então a gente tem o surto realmente no norte do país, tem outros estados como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, tem casos também, então a gente precisa realmente trabalhar efetivamente e realmente contar com o apoio dos pais, dos responsáveis para levar essas crianças para serem vacinadas. A mesma preocupação para a polio também. Para a polio também, justamente porque a polio, a gente conseguiu erradicar a polio no nosso país desde 94, mas ainda nos preocupa porque outros países ainda têm essa doença. Então, o trânsito dessas pessoas hoje, por entrada do aeroporto, viagem tem sido muito fácil. Então, a gente tem que preocupar sim, porque tem a entrada de venezuelanos, a gente teve um caso suspeito também com a importação pela Venezuela, então assim, é preocupante. A gente precisa realmente trabalhar efetivamente para a gente manter essas crianças vacinadas. Além da vacinação, há alguma outra orientação, algum outro cuidado em relação a essas 2 doenças que os pais devem tomar? Tanto o sarampo quanto a poliomielite, o sarampo ele tem, a forma de contágio dele é por via respiratória. Então assim, se a gente tiver algum caso, dissemina muito fácil. Então o que a gente precisa mesmo, a forma mais efetiva de prevenção é a vacinação. Então a gente precisa manter essas crianças vacinadas, que os pais tiram um tempinho para poder vacinar. A gente vai ter o dia D, que vai ser no dia 18, que é num sábado, justamente para aqueles pais que trabalham em horário comercial durante a semana possam levar essas crianças às salas de vacinação. Bom, para terminar, Joyce, queria que você falasse um pouquinho dos riscos que essas 2 doenças apresentam para que os pais fiquem mais alertas ainda, em relação ao sarampo e também à poliomielite. São doenças que podem levar à morte. Então, são doenças muito graves, então é preciso realmente ter esse cuidado. O sarampo ele tem um início com uma febre alta, tosse, coriza. Então a gente veio trabalhando, a Secretaria Estadual de Saúde trabalhou com a capacitação dos 246 municípios, falando para os médicos, para os enfermeiros, quais são os sintomas e para que eles ficassem alerta em relação a esses sintomas. Agora a polio ela tem início súbito, então começa já com a paralisia, a flacidez muscular, geralmente inicia nos membros inferiores, então assim, temos um risco muito grande. O sarampo ele pode ter as complicações, as crianças podem morrer pelas complicações do sarampo e a poliomielite ela pode deixar sequelas bem graves. Certo, queria agradecer a sua presença e a gente vai continuar divulgando a campanha de vacinação. Muito obrigada, Joyce. Muito obrigada, boa noite. Boa noite.